Bom dia. Hoje é terça-feira, dia 13. Domingo passado, dia 11 de julho, durante a aula da escola dominical, sem querer, eu esqueci iniciar a gravação. Então, quando chegou ao fim da aula, fomos desligar e descobrimos que não foi gravado. Então, eu prometi fazer essa gravação. Então, hoje eu estou no meu escritório, eu vou representar o que foi apresentado no domingo na escola dominical. O nosso assunto é a reconfirmação da aliança abrâmica com Isaac. Então, em nossos dois últimos estudos, primeiro, 3 semanas atrás, estudamos o papel de Sara quanto à aliança. E para isso vimos em Gênesis capítulo 17 como Deus prometeu um filho a Abraão e Sara. E esse filho ia ser chamado de Isaac, que quer dizer riso. Vimos a reação de incredulidade de Abraão e que a semente da aliança prometida para Abraão viria por meio deste futuro filho Isaac. Na verdade, nós entramos também no capítulo 18, versículos 9 e 14 de Gênesis e examinamos a reação de Sara, que também demonstrou incredulidade. E como Deus a questionou se havia algo muito difícil para ele realizar. Lembra o versículo? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Vimos também a palavra difícil traduzido do hebraico e aprendemos outro significado. Quer também dizer secreto. Ou tem a ideia de maravilhoso, no sentido de algo sobrenatural acontecendo. Então, foi muito interessante. Fato importante do capítulo 18 foi o de que Deus prometeu que a semente passaria por Isaac, quer dizer, a promessa passaria por Isaac e não por Ismael. Então hoje, aliás, semana passada, voltamos ao capítulo 17, versículo 23 a 27, para ver como Abraão colaborou com Deus, obedecendo a ele para que a circuncisão fosse associada à aliança abrâmica como o sinal da aliança. Agora, então, voltamos para Gênesis capítulo 26. Versículos 1 a 5, e vamos ler. Diz aqui, e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Acabamos de ler Gênesis capítulo 26, versículos 1 a 5. Descobrimos que este é o único capítulo totalmente dedicado aos eventos da vida de Isaac.
Gênesis capítulo 25 nos informa que Abraão teve 6 outros filhos, totalizando 8. Também aprendemos que, embora Abraão tivesse um total de 8 filhos por meio de 3 mulheres diferentes, a aliança seria confirmada por meio de apenas um de seus 8 filhos, que era Isaac. O capítulo 26 enfatiza esse fato de maneira muito forte. Nesse capítulo, lemos sobre a morte de Abraão e seu neto Jacó é apresentado a nós. Em Gênesis 27, o autor continua com a história de Jacó. Se comparar todos os relatos individualmente acerca de Abraão, Isaac e Jacó, notamos que muito pouco está escrito de Isaac, apesar do fato de que dos 3 patriarcas, ele não só viveu mais anos, mas também viveu mais anos na terra. Na maior parte, ele parece ter levado uma vida muito tranquila. No entanto, descobrimos que há 2 reconfirmações da aliança abrâmica nesse capítulo. Então, Gênesis capítulo 26, versículo 1, nos fornece uma visão de um dos períodos da vida de Isaac. Nós lemos lá que diz, e havia fome na terra. Isso é seguido por uma comparação da fome durante os dias de Abraão, mencionado em Gênesis 12, versículo 10, que fez com que Abraão saísse da terra e descesse ao Egito, e uma ordem de não descer ao Egito. Isaac, por sua vez, com essa fome, foi deixar a região sul da terra onde morava atualmente, viajando para o noroeste até chegar à cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. Esse não era o mesmo Abimeleque que encontramos no capítulo 20 e de capítulo 21, versículos 22 e 34, no tempo de Abraão. O nome Abimeleque é realmente um título, ou seja, um nome dinástico para o rei de Gerar, como Faraó é um nome dinástico para o rei do Egito, embora os nomes pessoais em si sejam diferentes. Ele é mencionado como sendo o rei dos filisteus. No entanto, nessa época, os filisteus ainda não haviam chegado à terra e, portanto, o termo filisteus aqui é um uso proléptico do termo, significando que este é o lugar onde mais tarde os filisteus se estabeleceram. Mesmo que a cidade de Gerar já existisse muito tempo, Gerar acabou se tornando uma cidade filisteu após a chegada dos filisteus. E o nome Abimeleque, mais tarde, se tornou o nome dinástico dos reis filisteus. Em 1 Samuel, capítulo 21, versículos 10 a 15, menciona que Aquis foi um dos reis filisteus. Vamos lá, 1 aos Reis, capítulo 21. 1 aos Reis, capítulo 21. Para ver isto, né? Vamos para capítulo 21 e vamos ler versículos 10 a 15. 21, versículos 10 a 15, e nós lemos: E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: Não é esse Davi o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou estas palavras no seu ânimo.
e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Por isso se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como doido entre as suas mãos e esgravava nas portas de entrada e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Falta-me a mim doidos para que trouxesses a este para que fizesse doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Bom, aqui não diz que Aquis é Abimeleque, né? Ah, sim. Mas sabe uma coisa? Vamos para os Salmos e veremos isso. Salmo 34. Salmo capítulo 34. Salmo 34. E vamos ver algo interessante. Quando você veja, chegando a capítulo 34, muitas vezes tem algum título, né? Por exemplo, na minha Bíblia diz, Davi louva a Deus, exorta a confiar nele. Isso está em cima da palavra capítulo e o número 34, mas logo embaixo, no cabeçalho do Salmo, menciono como sendo Abimeleque. Diz aqui, e lembra que esse cabeçalho faz parte do texto original hebraico, enquanto que aquela outra coisa que eu já li não faz parte. Esse é adicionado pela quem que editou e fez e imprimiu a Bíblia. Nesse caso era a Sociedade Trinitariana, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Mas o cabeçalho diz o seguinte: Salmo de Davi, quando mudou o seu semblante perante Abimeleque, expulsou e ele se foi. Então nós aprendemos que além Abimeleque não querer Davi na presença, expulsou o que Davi estava querendo. Ele quis sair sem problemas, né? Abimeleque era seu título dinástico, enquanto Aquis era seu nome pessoal. O lugar específico para o qual Isaac foi, portanto, foi o mesmo lugar para o qual Abraão chegou no capítulo 20, versículo 1. Isaac não saiu realmente da terra, uma vez que Gerar estava dentro dos limites da terra prometida. Mas a implicação é que ele estava pensando em descer para o Egito também. Assim como a fome fez com que Abraão fosse para o Egito, no capítulo 12 de Gênesis. Isaac também estava pensando em descer ao Egito. Nesse momento, em capítulo 26, versículos 2 a 5, vamos voltar agora para Gênesis 26. Nesse momento, então, que o Senhor, pela primeira vez, aparece a Isaac, o que a torna também a primeira reconfirmação da aliança abrâmica com Isaac. A base para desfrutar os frutos pessoais da aliança está em permanecer e viver na terra, o que ele fez. Há 7 provisões da aliança no que diz respeito a Isaac, e são as seguintes. Primeiro, serei contigo. Em versículo 3, a presença de Deus estaria com ele nesta terra, e viajar para fora da terra seria se afastar da presença de Deus. O segundo, Deus diz, te abençoarei, também no versículo 3. A ti e à tua descendência darei todas estas terras.
A palavra terras está no plural, pois a terra prometida foi então ocupada pelo menos 10 tribos cananeias que viviam entre um número ainda maior de cidades-estados. Então, por isso, terras e não terra. Portanto, Isaías pessoalmente seria o dono da terra. Os descendentes de Isaac deveriam possuir a terra também. O que foi prometido individualmente a Abraão 2 vezes também foi prometido individualmente a Isaac. Quarto, Deus disse: confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Esse também se acha em versículo 3. Este é o juramento de 22, versículos 16 a 18. Novamente, notamos que a aliança abrâmica foi confirmada por meio de Isaac e não por meio de qualquer um dos outros filhos de Abraão. Em quinto, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Achamos isso em versículo 4. E também em versículo 4, Deus disse: darei à tua descendência todas estas terras. Deus novamente usa a forma plural da palavra terra, porque a herança incluía todas as propriedades tribais cananeias e todas as suas cidades-estado. Agora encontrei algo interessante. O Dr. Arnaldo Fruchtenbaum aponta um comentário rabínico muito interessante e antigo sobre este versículo. Agora, antes disso, eu quero inserir, quando eu fui para a faculdade Cedarville College em 1966, no outono, no início do ano da escola, o Dr. Arnold Fruchtenbaum não era doutor ainda, ele era também estudante a ler. E eu e ele participamos num grupo chamado levantadores ou carregadores de espada. E fomos para cada fim de semana para uma cidadinha chamada Londres, no estado de Ohio, para fazer cultos ao ar livre. Na praça central dessa cidadinha. E eu lembro muito bem tendo conhecido ele. Mas depois passou todos esses anos e agora eu estou com vários livros que ele tem escrito. E então eu achei muito interessante que tinha que repartir isso. Então ele aponta a um comentário rabínico muito interessante e antigo sobre esse versículo, conforme encontrado no Talmud, no Midrash Rabbah, Bereshit 64, versículo 3, que diz o seguinte: Deus só deu a eles uma das terras. Deus só deu a eles, está referindo a quem? A nação de Israel, o povo, né? As pessoas. Deus só deu a eles uma das terras. Quando ele vai dar o resto? Interessante, Israel não está ocupando, nem hoje, todo o território que Deus prometeu. O território que Deus prometeu iria do oeste, o mar Mediterrâneo, até a leste, até o rio Eufrates. Então, essa pergunta fica muito interessante para mim. Deus só deu a eles uma das terras. Quando ele vai dar o resto? Sabe a resposta? No futuro messiânico. Esse rabino respondeu perfeito, né? Então, nós temos também o sétimo.
e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. E encontramos isso também no versículo 4. O que Deus prometeu a Abraão em Gênesis 12 e capítulo 22, ele agora promete a Isaac aqui em capítulo 26. Algum dia as bênçãos espirituais iriam para os gentios por meio da semente de Isaac. Agora, a semente aqui de Isaac é quem? Está no singular. É o Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo. Finalmente, Deus declarou a base para suas provisões. Nós lemos em versículo 5, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isso mostrou que, embora Abraão tinha sido salvo pela graça por meio da fé, Gênesis 15, versículo 6, e creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Capítulo 15, versículo 6. Deus também tinha uma regra de vida e mostrou sua fé pela obediência às então conhecidas leis de Deus. A lei de Moisés ainda não existia. No entanto, a aliança abrâmica continha um código de leis, assim como as alianças edênicas, as alianças adâmica e de noética continham códigos de leis. Interessante.